estamos aqui para mais um bate-papo para o Saúde Capilar em Foco e hoje com uma super convidada. Ela é incrível, gente, é a nossa técnica da Toctus, Janaína Frost. Conta para nós, Jana, um pouquinho de você. Como foi a sua história com a terapia, o início da terapia capilar e da aromaterapia? Bom, a minha história ela é um pouquinho comprida, Tá contando para nós. porém, eu estou na área da beleza há 28 anos, sempre trabalhei com a área da beleza, e a terapia capilar ela veio me despertando através do meu filho, que também era terapeuta capilar, e aí me despertou a curiosidade de entender como que funcionava os ativos naturais, como que funcionava a aromaterapia no couro cabeludo, por que que tinha todo aquele efeito, né? Tanto para estimular ou para acalmar uma pele. E ali foi me despertando a curiosidade e eu comecei a estudar para entender um pouquinho mais. E foi ali, então, que foi me despertando a vontade e a necessidade de cuidar. E a aromaterapia veio junto ou foi por consequência de aprender a Não, terapia? a aromaterapia ela veio antes da terapia capilar. Olha, Ela veio antes porque a minha curiosidade foi tentar entender como funcionavam os óleos essenciais e vegetais. Até então a gente sabia que era um aroma e que as pessoas sentiam emoções através do cheiro, né? E o que eu queria, na verdade, era entender como e o porquê que ia além do aroma. O porquê que clinicamente tinha tanto efeito dentro da pele, da derme, da epiderme, das emoções, porque era um combo, né? E sim. ali foi me despertando a curiosidade. Como que desinflama? O porquê que realmente acalma uma pele? O porquê que realmente traz um estímulo de crescimento capilar? E aí, depois que eu entendi, é que eu fui para a terapia capilar. Que bacana. Jana, e como surgiu a Toctus na sua vida? Como que você veio ser técnica da Toctus? Pois é, eu estava estudando fora, fiz uma viagem para estudar aromaterapia. E aí, quando eu terminei o curso de aromaterapia, já entendendo da terapia capilar, eu resolvi escrever uma aula. E ali eu montei essa aula, mas eu montei pensando para outra pessoa dar essa aula e não eu, Não você. né? Eu não imaginei que eu pudesse estar à frente ensinando e compartilhando. Então eu montei a aula para outra pessoa dar aula. E ali eu mandei a aula para a Juliana, né, e para o Ivan, que são os donos. A Juliana adorou a ideia. E ali então eu comecei com a minha primeira aula, mas ainda assim eu precisei de uma forcinha, que foi aqui, Foi aqui, com primeira aula. você. Inclusive, quem veio comigo foi o Edu na época, Foi. porque eu não me sentia confiante para dar aula, então não me descobri ainda naquele E momento foi uma aula como. maravilhosa que todo mundo adorou e nem parecia que era a sua primeira aula, Pois né? é, mas foi e eu estava muito insegura, então eu precisava do Edu ali comigo, me dando aquele apoio naquela primeira aula. Depois disso, eu recebi um convite de um outro distribuidor que disse: Não, você vai vir sozinha. Eu, como que eu vou dar aula sozinha? E ele falou: Você vai, você consegue. E aí eu agradeço muito por ele ter acreditado em mim, assim, né? E aí eu fui, dei a minha primeira aula sozinha, e de lá para cá, Não parou mais. não parei mais. Pois é, isso já tem 4 anos já, né? Mais 3 anos. 3 anos. E para quem não sabe, a Jana é mãe do Eduardo Frost, né? E Que é o embaixador da Topos. Então ela fala tanto assim do Edu, porque além de mãe, ela também é super apaixonada pelo trabalho dele, que é o nosso embaixador Topos. tem uma inspiração muito grande, né? A gente tem que se inspirar nas pessoas que estão próximas da gente, né? Sim. Então, você tem 28 anos de profissão, né? Você já tinha pensado em ensinar para profissionais da beleza como você? Como Não. é isso hoje? Como que isso é trabalhado dentro de você? Pois é, eu nunca tinha pensado em passar conhecimento, ou ensinar, nada disso, nunca foi um planejamento meu. E aí depois que eu comecei na primeira, segunda, terceira aula, eu vim percebendo o quanto para mim era gratificante trocar, compartilhar. Porque toda aula que eu vou hoje, dentro desses 3 anos, eu escuto histórias, né, de mulheres que estão começando, que estão agregando, que estão crescendo, evoluindo, de homens também que estão ali tentando, né, agregar também na profissão. Então, para mim, hoje estar aqui ensinando
Generosidade. Eu gosto dessa palavra, porque a gente acaba trocando. Então, para mim, é especial. É uma troca É uma mesmo, troca né? mesmo. Quais foram os desafios que você teve até agora na sua carreira? Eu acho que o maior desafio é você acreditar no seu trabalho. É todos os dias. É todos os dias. E para você passar conhecimento, eu acredito que a gente tem que ter muita certeza daquilo também. Porque o outro acredita no que você está falando. Sim. Né? E é estudar, né? E Muito. estudar, eu tenho que estudar muito, não dá para a gente parar todos os dias, mas acredito que o meu maior desafio mesmo foi passar essa barreira realmente de acreditar naquilo que você tem de conhecimento para poder passar para o outro. Sim. E está sempre estudando, está sempre tentando evoluir o máximo que você pode com relação àquilo que você deseja, né? Então, acho que o meu maior desafio inicialmente foi acreditar no meu trabalho, né? De que aquilo era uma verdade. E acredito também que o maior desafio foi essa questão de começar a viajar toda semana. E isso Roda o mundo, né? a gente roda bastante. Então, é um desafio. Né? Eu hoje tenho uma dinâmica diferente. Né? Então, eu admiro muito as mulheres que dão aula e que têm filho pequeno, que têm criança em casa, que tem, né? Isso para mim eu falo, uau, como é Como consegue, né? É desafiador. desafiador. Com certeza. E o que te motivou? Teve alguma cliente que te motivou mais a entrar de cabeça na terapia capilar? Algum projeto, ou alguma cliente sua, ou alguém da sua família que tenha te motivado a trabalhar mais com a terapia capilar? Sim, tem, Tem? tem Conta várias, para mas nós. tem uma em especial, que foi uma cliente que tem dermatite seborreica, e devido a um estresse de trabalho, devido a uma série de fatores, essa dermatite atingiu não só o couro cabeludo, mas o rosto, o pescoço, o corpo. E ela já tinha passado por diversos médicos, por diversas tentativas de tratamento, e quando ela caiu na minha cadeira, eu falei, e agora? Né? E aí, quando a gente conseguiu chegar num objetivo, que era ver aquela pele, né, desinflamada, ela sorrindo, ela conseguindo passar uma maquiagem, aquilo para mim falou, é isso que eu quero. Foi gratificante, né? Foi muito, E isso agora você faz todos os dias. todos os dias. É um dia de cada vez, mas todos eles são gratificantes de Todos trabalhar. eles são. Existem várias clientes. Existe aquela cliente que chega na sua cadeira e faz uma avaliação. E aí, de repente, você não começa um tratamento ali, mas através da avaliação ela começa outro tratamento com outros profissionais, seja um psicólogo, Uhum. seja um endocrinologista, seja um ginecologista. E aí ela não começa ali, mas depois de um tempo ela volta e fala, olha, lembra? Eu voltei, eu fui, eu cuidei. Eu acho que é isso, né? A terapia capilar é você cuidar do outro realmente. Sim, é se dedicar com amor e direcionar sempre o que for Sim, melhor para ela, sim, né? não para mim. Não para você. E assim, eu entendo que todas as vezes que chega uma cliente na cadeira, a gente quer cuidar. Porque é desafiador, porque a gente vai tirar um sofrimento, a gente vai doar amor, mas nem sempre ela vai cuidar na hora. Às vezes ela vai procurar, igual você falou, outros Outros profissionais primeiro, profissionais, para depois começar o tratamento, mas ela volta. mas ela volta, Volta. Todas ela as vezes volta. ela está ali de novo na sua Sim, cadeira. e é muito bonito isso, porque você pensa, né? Ah, eu fui, eu falei, eu fiz a avaliação, eu cuidei de uma maneira mais ouvindo, né? O que ela tinha Uhum. para me falar. Ela não ficou ali comigo naquele momento, mas ela ficou com ela. E eu acho que isso é gratificante. Depois ela volta e aí a gente faz o tratamento. Agora vamos entrar, Jana, no momento que você mais gosta de fazer, que é dar aula de aromaterapia. Então você vai explicar para nós um pouquinho como que a aromaterapia pode ajudar na terapia capilar. Bom, a aromaterapia ela pode ajudar de diversas maneiras. Né? A gente precisa entender que quando a gente trabalha com os óleos essenciais, a gente está falando de composição química. Né? E se ele traz alguma interação, é devido a isso. Então, a aromaterapia ela pode tanto vir na parte emocional, na parte cognitiva, mas também na parte clínica e física. Ou seja, se existe um couro cabeludo que está inflamado, eu consigo, através dos óleos essenciais de vegetais, acalmar e desinflamar essa pele. Né? Sim. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que a aromaterapia ela vem só para o lado emocional, para relaxamento, para sentir um cheiro gostoso, mas não.
pensando no lado clínico, ela traz para a gente todo um benefício, disfunção, né? Ajuda nas disfunções da pele, ela ajuda na parte de crescimento, ela ajuda na parte de acalmar essa pele. Então, a aromaterapia ela é um combo mesmo integrativo. Eu costumo dizer que ela é uma medicina integrativa, holística, dentro do clínico da terapia capilar. Foi profundo, hein? Então, eu acredito muito que um não anda sem o outro. Né? É claro que a gente tem que entender que na terapia capilar eu preciso da parte clínica, né? Sim. Mas a aromaterapia ela não deixa a desejar quando você entra em conjunto. E hoje as profissionais da beleza, elas vêm muito procurando quais os óleos são mais essenciais, não ficando redundante, né? Quais os óleos essenciais são mais essenciais dentro da terapia capilar? Quais você utiliza com mais frequência durante o período dos protocolos? Sim. A gente precisa primeiro entender, antes de usar os óleos essenciais, qual é realmente a patologia e para onde eu vou direcioná-lo. Então, eu sempre vou para os mais calmantes, que são lavanda, laranja doce, patchouli, ylang-ylang. São os óleos essenciais que a gente utiliza mais para acalmar essa pele, né? E aí existem os outros que são mais como adstringentes, que são os cítricos. Então, limão siciliano, melaleuca, esses a gente usa mais para fazer uma limpeza para esse couro cabeludo. Então, de outros que a gente usa bastante aí entre os estimulantes, né? Alecrim, hortelã-pimenta, o cedro, são os óleos essenciais que eu mais uso dentro da terapia capilar. Jana, produtos naturais. O que a terapeuta tem que entender da base de conceito para ser utilizado no couro cabeludo? Biocompatibilidade. E a Toctus, ela tem essa biocompatibilidade? A Toctus, ela não tem só biocompatibilidade, como ela também tem outras formas de você fazer com que isso potencialize. Então, todos os produtos, quando a gente trabalha com os produtos da Toctus que são naturais, que são veganos, além dela trazer essa biocompatibilidade com o nosso próprio organismo, né, pelos produtos serem naturais, a gente consegue acrescentar, potencializar com os óleos essenciais e vegetais. Toda a linha tem óleo essencial, Jana? Todas as linhas contêm óleo essencial, todas as linhas contêm algum óleo vegetal, algum tipo de manteiga. Então, por ser com base em ativos naturais, entra os óleos essenciais e vegetais, trazendo essa compatibilidade com nossas células, com as microbiotas e por aí vai. Jana, estamos quase chegando no final, mas eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta. Eu gostaria que você falasse para quem está nos assistindo, porque no canal tem muitas pessoas que trabalham com a terapia capilar já, mas não trabalham com aromaterapia, ou pessoas que não trabalham com terapia capilar. Qual é a dica para a pessoa definir realmente se ela quer ser uma terapeuta capilar ou não? Eu acredito que é o cuidado, né? A saúde, ela é muito bem vista e ela se torna bela, né? Sim. Então, a beleza, ela não anda sem a saúde, né? E a gente vive num universo hoje onde a beleza é muito cobrada, só que quando a gente decide fazer terapia capilar, a gente consegue passar para o nosso cliente, e até para a gente mesmo, o quanto é importante a saúde. Porque através da saúde você consegue ter uma beleza realmente profunda, né? E Sim. bem vista. E você, como terapeuta, já encontrou alguma doença que não foi diagnosticada e através de você foi direcionada? Já. Me conta um pouco. Algumas, né? Inclusive, as pessoas que contêm essas patologias, como dermatite, por exemplo, às vezes elas são todas direcionadas como dermatite seborreica, né? Ou psoríase, e muitas vezes não é. Às vezes pode ser uma dermatite de contato, às Sim. vezes pode não ser uma dermatite, ser só uma alergia. Então acontece. E alguma doença, alguma patologia interna? Olha, dentro da terapia capilar, o que eu mais percebo dentro dos meus clientes e dos atendimentos, eu posso dizer o interno, mas muito mais emocional e psicológico, Sim. né? A grande parte das doenças externas, ela vem porque o interno está bem olhado, bem cuidado. Então, algumas delas sempre vão para o lado mais psicológico e emocional. A pele grita, né? A pele grita. Então, estamos finalizando esse bate-papo. Queria ficar muito mais tempo, mas vai ter mais. Janaína volta em agosto. Ela está em Juiz de Fora hoje.
com o nosso encontro da Escola de Terapia, mas em agosto ela volta com o curso de aromaterapia avançada. Então, nós vamos ter um novo bate-papo. Jana, eu vou te agradecer imensamente esse tempo conosco. Acredito que trouxe em pouco tempo muito conteúdo maravilhoso, como sempre. E espero você em agosto. E eu queria que você fizesse essa chamada para o seu curso, né, de aromaterapia em agosto, de novo aqui em Juiz de Fora, e aromaterapia avançada. Você pode falar para todos os nossos seguidores. Estamos no canal, né? O canal que vai trazer mais conteúdo e você vai voltar para falar mais da aromaterapia avançada. E eu gostaria que você chamasse o pessoal também para vir participar desse curso em agosto. Bom, gente, venham participar. Agosto eu estou aqui de volta, falando bastante sobre o curso de aromaterapia avançado. Dentro desse curso, a gente fala bastante sobre essas composições químicas, sobre como interagir realmente os óleos essenciais e vegetais na terapia capilar. E aí a gente tem também a prática, que é onde a gente realmente consegue interagir com esses óleos e com esses óleos vegetais. Muito obrigada, Jana. Então, vou deixar aqui, tá? O Instagram da Jana, o nosso Instagram também. Se você ainda não curtiu, não compartilhou, é só clicar, compartilhe conteúdo que vai agregar não só para você, mas também para outros profissionais. E Jana tem muito conteúdo também no Instagram, vocês podem entrar e compartilhar. Aqui tá o canal, o nosso canal, e tem também sobre os nossos Instagrams, que são 2. Então, vocês podem entrar, compartilhar, curtir e também agendar todos os cursos. E você que gostou muito do nosso canal Saúde Capilar em Foco, continue curtindo, compartilhando. Toda semana teremos um assunto diferente para você.